Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Garro perde um gol feito. Os jogadores abandonam o técnico e o Ramon consegue errar tudo. Com isso, o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Tem uma reta final de temporada para salvar esse ano, porque o ano que vem está praticamente perdido. Vamos falar sobre tudo isso? Bom, pessoal, não está tudo bem, né? Porque, de novo, o Corinthians deixou escapar uma classificação que poderia acontecer. A gente não está falando de um time muito superior ao Corinthians. Inclusive, estamos falando de um jogo em que o Corinthians saiu na frente. Fez o mais difícil. Inclusive, nos dois jogos, no confronto todo, o Corinthians sempre fez o mais difícil. Toma 2 gols bobos, de falhas defensivas bizarras, inacreditáveis, sai perdendo para o Racing, consegue a força de virar o jogo e não consegue segurar o resultado por conta de novas falhas defensivas e sofre o empate na Neoquímica Arena. Vai para a Argentina, no Eu Cilindro, um caldeirão, e faz o mais difícil. Sai na frente. Numa genialidade de Memphis Depay, tabelando com o Yuri Alberto, ele consegue fazer o gol, deixando o Corinthians em vantagem ainda no primeiro tempo. Até os 20 minutos, o Corinthians fez um jogo de enfrentamento. O Racing estava até um pouco absorto, né? Atônito com aquele gol sofrido no começo do jogo, precisava reverter, só que aí, rapidamente, o Racing volta para a partida. E o que o Corinthians faz? Assiste. Nada. Recua. Observa passivamente tudo o que acontecia. Um Racing guerreiro, impetuoso, copeiro, mas não melhor tecnicamente do que o Corinthians. E o que isso adianta agora? Nada. Absolutamente nada. Quem está classificado é o Racing para a Copa Sul-Americana. E alguns detalhes transformaram essa vitória, essa classificação, inacreditável por parte do Corinthians, porque a virada vem em 4 minutos, num pênalti completamente absurdo, bobo, estúpido do Martínez, que tem jogado cada vez pior. Ele vai dar um carrinho com o braço lateralizado, a bola bate ali, é pênalti, o Quinteiro faz o gol de empate e na sequência o André Ramalho dá uma pichotada na bola, a bola sai pela linha lateral, o Gandula, que não tem nada com isso, a gente sabe que no Brasil isso é proibido, isso não pode, os árbitros coíbem, lá, mas vai reclamar disso? Ou vai reclamar do Félix Torres meio que esperando a morte da Bezerra? E o André Ramalho, que dá essa pichotada e não marca o cara que está atrás dele, que é justamente o Quinteiro, que recebe uma casquinha e chega na frente dele. Depois de uma cobrança de lateral, aí o Matheus Bidu tenta fazer a recomposição e já não dá mais tempo. Cara, um gol assim de várzea que o Corinthians toma. 2-1 para o Racing. A classificação jogada no lixo. Antes dessa sequência de 2 jogos, o Memphis Depay fez a sua parte. Ele entregou um gol para o Yuri Alberto, que fez. Ele entregou um gol para o Rodrigo Garro, que perdeu. O gol que o Rodrigo Garro perde, ele parece que a gente está crucificando aqui ou trazendo apenas para a responsabilidade de um jogador. E eu estou aqui responsabilizando o técnico também, que até então não tinha feito nada de errado. O problema veio depois. Mas é óbvio que se ali o Garro faz o 2-0, muito poderia ser diferente. Essa é a magia do futebol. Só que, gente, o Memphis consegue um passe que rasga a defesa do Racing. Já está 1-0. Ele rasga a defesa do Racing. O Garro chega na frente do goleiro Arias e o mais grave disso tudo, ele tomou a pior decisão. Ele poderia ter driblado, ele poderia ter chutado por baixo, ele poderia ter tentado de cobertura, ele poderia ter chutado no canto, ele chutou em cima do Arias. E sabe o que é pior? O Yuri Alberto está aqui, livre. Gente, é loucura. Se vocês pararem a imagem, é loucura. Vocês vão pirar. Porque ele tem espaço, tempo de rolar a bola para o lado, para o Yuri tocar para o gol vazio. E ele chuta em cima do goleiro. É um erro, uma tomada de decisão das mais absurdas que eu vi nos últimos tempos. Num jogo decisivo. O camisa 10. Não pode. Não pode. O Garro, que é um cara que é bom jogador, que se identificou, que entrega gols, assistências e tudo mais, é nessa hora que eu espero o camisa 10. É nessa hora. É nesse tipo de jogo, em que a pressão dele fica estabilizada, ele chega na cara do goleiro e se ele não tiver a capacidade de fazer o gol, porque ele tem o gol, se ele não tiver, que ele sirva um companheiro melhor colocado.
Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians após a eliminação da Sul-Americana pelo Racing na Argentina. Infelizmente, o Corinthians esse ano, se não cair no Brasileirão, ainda vai salvar o ano. Porque o Corinthians começou no Paulistão mal, né? Não chegou a classificar no Paulistão, saiu de forma precoce e perdeu a Copa do Brasil, agora perdeu a Sul-Americana. No Brasileirão tá muito mal das pernas, tá apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Corinthians no próximo jogo enfrenta um grande time, que é o Palmeiras, que luta para ser campeão, e o Corinthians luta para não ser rebaixado. Após ter perdido ontem na Argentina por 2-1, o Corinthians volta para São Paulo aí, totalmente destraçalhado, volta para São Paulo, um time desmotivado, um time cansado, um time chateado, e culpa disso, infelizmente, para mim, é a diretoria do Corinthians, que contratou um técnico como Ramon Dias, que não sabe motivar o time, que não sabe colocar o jogador na hora certa, substituir de forma correta. Corinthians ontem perdeu de 2-1, 2 gols de falha. 2 gols de falha. O lateral, o Gandula pegou a bola, entregou na mão do jogador do Racing e ele cobrou o lateral rapidinho. A defesa do Corinthians jogando infiltrada, enfiada, um atrás do outro. E não pode jogar assim. O terceiro zagueiro, o quarto zagueiro tem que ficar de forma do rebote. E tava um zagueiro encostado no outro. O jogador da Argentina ganhou na frente, na saída do Hugo Souza, fez 2-1. O pênalti foi um pênalti besta de José Martínez, colocou a mão na bola. Então o Corinthians, esse ano, é um ano perdido. E eu, se fosse a diretoria do Corinthians, como já errou, a diretoria errou em contratar um técnico como Ramon Dias e auxiliar aí Emiliano Dias. A família Dias tem um aproveitamento no Corinthians pífio, um aproveitamento negativo, com 40 e poucos % de aproveitamento. É uma das piores campanhas que um treinador já fez no Corinthians. Até Antônio Oliveira saiu com 55% de aproveitamento. A campanha do técnico Ramon Dias no Corinthians só não é pior do que a do Mano Menezes ano passado. Infelizmente, a diretoria tá errando muito e o Corinthians tá pagando, porque o time dentro de campo é perdido. Ramon Dias escalou o time totalmente errado. Saiu pro Flamengo porque escalou o time errado. E ontem escalou o time errado de novo, substitui errado. Meu Jesus, o Corinthians pode contratar uma verdadeira seleção. Com esse técnico, não vai para frente. E na minha modesta opinião, o Corinthians já tem que demitir o Ramon Dias. É hoje para salvar o ano não sendo rebaixado. Porque o Corinthians foi eliminado do Paulistão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. 3 competições. Pior. Ano que vem o Corinthians não tem a Copa do Brasil, porque precisaria de ser campeão da Sul-Americana, tendo em vista que no Paulistão não classificou nem entre os 8. Então precisava ser campeão. Corinthians já não tem a Libertadores ano que vem. Corinthians ano que vem tem o Paulista e o Brasileirão. Aí eu te pergunto, fiel, o Brasileirão será que vai ser da Série A ou da Série B? Olha para você ver aonde que nós chegamos. Aonde nós chegamos. A diretoria amadora demais para contratar um técnico como Ramon Dias. O Corinthians precisa de mudar urgente. Senão vai perder pro Palmeiras. Escuta, fiel, que eu tô falando. Escuta. Vai perder pro Palmeiras. E perdendo pro Palmeiras, os times que estão apareados ali, como Vitória da Bahia, que será o próximo adversário após o jogo do Palmeiras, ganha. Ou um Bragantino ganha, Atlético Paranaense ganha e o Corinthians cai na zona de rebaixamento novamente. E aí enfrenta o Vitória fora de casa, lá em Salvador. O que vai acontecer? A chance do Corinthians perder, ela é maior do que de ganhar. O Corinthians não está jogando nada, nem em casa e principalmente fora, né? Mostra aí os últimos resultados do Corinthians, que fora não ganha de ninguém. Então, o Corinthians pode perder para o Palmeiras, entrar na zona de rebaixamento, e o próximo jogo depois do Palmeiras é o Vitória. E o Vitória ganhando do Corinthians,
aí afunda o Corinthians de vez. Depois tem grandes times como o Cruzeiro, depois tem o Grêmio. Então o Corinthians tá aí para perder esse ano. Se não ser rebaixado, e eu disse para vocês desde o início do ano. Olha, gente, pelo que eu tô vendo da lambança dessa diretoria, de uma diretoria irresponsável, de uma diretoria amadora, e o presidente Augusto Melo pegou, além disso, um time com tudo de errado do ex-presidente Augusto Melo. Aí depois o time passou por investigação pela Polícia Federal, a Polícia Civil, de lavagem de dinheiro. Vários escândalos. Corinthians é um clube hoje endividado em quase 2 bilhões, né? Perdeu a patrocinadora, a Vai de Bet, né? Porque escândalo, rescindiu o contrato com o Corinthians. Corinthians é um time que está sendo acionado na justiça por empresário de jogador, pelos jogadores que saíram, por exemplo, Renato Augusto, Gil, os dois entraram com ação contra o Corinthians. Então, se o Corinthians não mudar, ainda será rebaixado no Brasileirão. E essa diretoria aí pode entrar na história como uma das piores. Porque até hoje, na história do Corinthians, o pior presidente é Adilson Monteiro Alves. Não, Duílio Monteiro Alves. Duílio Monteiro Alves é o pior presidente da história do Corinthians. E Augusto Melo tá lutando bravamente para tomar esse posto aí do Duílio Monteiro Alves e se tornar o pior presidente da história. Não classificar no Paulistão, ser eliminado da Copa do Brasil, ser eliminado da Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileirão. Tem história pior do que essa? Então, eu tô vendo aí uma possibilidade iminente do Corinthians acontecer tudo isso que eu tô falando. Mas se conseguir salvar do Brasileirão, ainda consegue salvar esse ano, porque ano que vem está na Série A. Isso é muito difícil para falar uma coisa dessa como corintianos. É um clube que vende muito, que tem um torcedor fiel, onde tinha quase 5 mil torcedores na Argentina do Corinthians. E o time, você vê que é um time perdido, sem força. O técnico Ramon Dias não tem repertório. Não tem repertório. Não consegue tirar nada do jogador. Além disso, faz toda substituição errada, escala o time errado. Pode colocar essa eliminação da Sul-Americana e da Copa do Brasil na conta da família Dias, que é Ramon e o filho Emiliano. O Corinthians precisa trocar urgente. Vão acordar a diretoria do Corinthians. Vamos acordar com a diretoria do Corinthians, enquanto é cedo. Porque se perder contra o Palmeiras, entra novamente na zona de rebaixamento, não ganha do Vitória fora de casa e o Corinthians cai para a Série B do Brasileirão. E ano que vem perde todas as receitas. Aí sim, um clube endividado, perdendo receita, como vai sair da Série B? Corinthians, se for rebaixado, é bem provável que passe uns 3 a 4 anos no Brasileirão Série B. Infelizmente, mas é a realidade. Tudo errado no Corinthians. Ou muda logo, ou perde o ano e perde também o 2025. Porque sendo rebaixado no Brasileirão desse ano, 2025 já é um ano jogado fora. Porque aí o Corinthians vai jogar a Série B do Brasileirão, não vai jogar a Copa do Brasil, não vai jogar a Libertadores, vai disputar o Paulista e a Série B do Brasileirão. E aí, fiel? É o Corinthians que vocês querem? Então, galera, quero ver a manifestação de vocês aqui no canal. Deixa aqui um comentário, deixa um like, deixa inscrição no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.